o fim do mundo. É um conceito que cativa a humanidade há séculos. A ideia de um ajuste de contas final, um evento cataclísmico que coloca nosso mundo de joelhos, é aterrorizante e sedutora. Em todas as culturas e religiões, profecias e histórias surgiram, pintando quadros vívidos desse destino final. Mas e se houvesse um livro que afirmasse ter as respostas, um texto que revelasse os segredos do fim dos tempos? Para os cristãos, esse livro é o Apocalipse, o último livro da Bíblia, repleto de linguagem enigmática, imagens vívidas e visões apocalípticas. O Apocalipse tem fascinado e intrigado teólogos e leigos. É um livro que fala de pragas, guerras, desastres naturais e, finalmente, o triunfo do bem sobre o mal. Mas decifrar sua mensagem não é tarefa fácil. Seus versos estão abertos à interpretação, levando a uma ampla gama de crenças e previsões sobre o fim dos dias. Alguns o abordam literalmente, vendo um guia passo a passo para eventos futuros. Outros o interpretam de forma mais simbólica, vendo-o como uma mensagem de esperança e encorajamento para os crentes que enfrentam perseguição. Independentemente da interpretação, não há como negar o poder e a influência do Apocalipse. Seus temas permeiam a arte, a literatura, a música e a cultura popular, moldando nossa compreensão do fim dos tempos e nosso lugar no cosmos. Mas o que ele realmente diz? E como podemos começar a entender sua mensagem para nós hoje? Para desvendar os mistérios do Apocalipse, devemos primeiro viajar no tempo. Viajamos para o primeiro século depois de Cristo, uma época de grande agitação e perseguição para os primeiros cristãos. O Império Romano, com seu vasto poder e crenças pagãs, dominava grande parte do mundo conhecido. Os cristãos enfrentaram suspeitas, hostilidade e perseguição brutal. É nesse contexto que se acredita que o livro do Apocalipse foi escrito. João, um profeta cristão, afirma ter recebido visões de Deus enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Essas visões detalham o fim dos tempos, o julgamento final e o alvorecer de um novo céu e uma nova terra. Para os primeiros cristãos, o Apocalipse oferecia uma mensagem de esperança. Assegurou-lhes que, apesar da escuridão presente, Deus estava no controle. O mal seria finalmente derrotado. O livro do Apocalipse permanece como um pilar no final da narrativa bíblica. Não é um relato histórico como os evangelhos, nem uma coleção de cartas como as de Paulo. Em vez disso, é um livro de profecia, um vislumbre do futuro revelado por Deus a João. Escrito em um tempo de turbulência e perseguição, oferecia uma mensagem de esperança. João, exilado na ilha de Patmos, se viu preso nas garras da inspiração divina. Visões o transportaram para a sala do trono do céu, onde ele testemunhou o plano de Deus. Anjos com rostos como relâmpagos e criaturas cobertas de olhos e asas. O próprio nome do livro, Apocalipse, significa revelação ou desvelamento. Para navegar pelo terreno confuso do Apocalipse, é preciso aprender a linguagem dos símbolos. João emprega imagens vívidas e metáforas para transmitir verdades espirituais e eventos proféticos. Esses símbolos não devem ser interpretados literalmente, mas como representações de realidades mais profundas. O número 7, representando completude e perfeição, aponta para a totalidade do julgamento de Deus. As bestas e dragões são representações simbólicas de forças do mal, tanto humanas quanto espirituais. Compreender o contexto cultural e histórico é crucial para interpretar os símbolos do Apocalipse. Eles falam a verdades universais sobre a natureza do bem e do mal e o triunfo final do reino de Deus. A interpretação do Apocalipse tem sido objeto de debate há séculos. Inúmeros comentários e tratados teológicos têm lutado com seu significado. Alguns o abordam literalmente, outros simbolicamente. Decifrar seu gênero é um desafio.
Mistura profecia, literatura apocalíptica e linguagem simbólica. O simbolismo do livro é complexo. As interpretações variam conforme a perspectiva teológica. O Apocalipse nos lembra da batalha espiritual entre o bem e o mal. Por fim, é um livro sobre esperança. Deus triunfará sobre o mal e seu reino reinará para sempre. No coração do Apocalipse, surgem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada cavaleiro, montado em um cavalo de cor distinta, sinaliza o início do fim dos tempos. O primeiro cavalo é branco, e seu cavaleiro, coroado e armado com um arco, cavalga conquistando. O segundo cavalo é vermelho fogo, e seu cavaleiro carrega uma grande espada, simbolizando guerra. O terceiro cavalo, negro como a noite, representa a fome e dificuldades econômicas. O primeiro cavaleiro, montado no cavalo branco, inspira debate entre estudiosos e teólogos. Sua coroa e arco sugerem um governante com poder e influência. Alguns veem este cavaleiro como o anticristo, um líder carismático no fim dos tempos. Outros interpretam como a disseminação de falsas religiões ou ideologias. O arco sem flechas sugere conquista por persuasão e engano. O fim dos tempos será marcado por uma erosão gradual da verdade e da moralidade. O cavalo branco e seu cavaleiro representam uma sedução perigosa. Os 3 cavaleiros restantes, guerra, fome e morte, representam ameaças mais tangíveis e imediatas à existência humana. Enquanto o cavalo branco e seu cavaleiro significam uma forma mais sutil de conquista, esses 3 liberam sua fúria sobre o mundo físico, deixando um rastro de sofrimento e destruição em seu caminho. O cavalo vermelho e seu cavaleiro, simbolizando a guerra, desencadeiam os horrores do conflito armado sobre a terra. Nações se levantam contra nações, movidas por ódio, ganância ou desejo de poder. A espada, um símbolo de violência e derramamento de sangue, ceifa vidas e destrói famílias. A guerra, em toda a sua brutalidade, torna-se a característica definidora do reinado deste cavaleiro. O cavalo preto e seu cavaleiro, representando a fome, trazem um tipo diferente de sofrimento. A dor lenta e agonizante da fome e da privação. As balanças, representando a medição cuidadosa dos alimentos, destacam a escassez que define este período. As dificuldades econômicas tomam conta da terra, e os pobres, os vulneráveis e os marginalizados sofrem o peso do sofrimento. Finalmente, o cavalo amarelo e seu cavaleiro, a morte, chegam ceifando a vida de inúmeras almas. A morte, frequentemente retratada como uma figura esquelética, representa a consequência final do pecado e a inevitabilidade da mortalidade. Sua chegada sinaliza um tempo de morte e destruição generalizadas, um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da natureza passageira da existência humana. À medida que os últimos ecos dos 4 cavaleiros se perdem na distância, uma nova onda de terror desce sobre a terra. 7 anjos, cada um segurando uma trombeta, estão diante de Deus, prontos para desencadear uma sinfonia de destruição. As 7 trombetas representam uma série de julgamentos crescentes, cada um mais devastador que o anterior. Estas não são meras calamidades terrenas, mas pronunciamentos divinos. Cada toque de trombeta sinaliza um evento catastrófico. O próprio tecido da criação geme em agonia ao som das trombetas. As primeiras 4 trombetas atingem a terra, seus elementos gemendo sob o julgamento de Deus. Granizo ardente consome 1/3 das árvores e toda a grama verde. Uma montanha em chamas transforma 1/3 do mar em sangue, destruindo a vida marinha. Absinto envenena 1/3 dos rios, tornando as águas intragáveis.
Um terço do Sol, da Lua e das estrelas são atingidos, mergulhando o mundo na escuridão parcial. A quinta e a sexta trombetas, terror do abismo. Uma horda demoníaca é libertada, atormentando a humanidade por 5 meses. 4 anjos comandam um vasto exército, causando devastação. Este julgamento representa a fúria total da ira de Deus. No entanto, um remanescente da humanidade permanece impenitente. Uma tempestade se aproxima. As 7 trombetas soaram, o caos e a destruição reinam. Armagedon, a batalha final, é iminente. Os exércitos do Anticristo enfrentam os exércitos do céu. Jesus Cristo lidera a carga, cercado por anjos e os redimidos. O Vale da Decisão. Exércitos se reúnem, o chão treme. Um choque de ideologias, luz versus escuridão. As forças do Anticristo avançam. O exército do céu permanece firme, lutando pela honra de seu rei. O leão e o cordeiro. Jesus Cristo, o leão de Judá, lidera a batalha. Anjos empunham espadas flamejantes. Os redimidos lutam com ferocidade. As forças das trevas desmoronam diante da palavra de Deus. A vitória é rápida e decisiva. O mal é vencido. O silêncio desce sobre o campo de batalha. O julgamento final está próximo. Cada alma está diante do trono de Deus. Os livros são abertos, revelando cada ação. As balanças da justiça pesam o pecado contra a misericórdia de Deus. O veredicto é dado. Aqueles que rejeitaram a Deus são lançados no lago de fogo. Os redimidos entram na Nova Jerusalém. A velha ordem passa, uma nova criação surge. Os fiéis de Deus reinam com Cristo para sempre. Uma nova visão surge, a Nova Jerusalém. Uma cidade de beleza de tirar o fôlego desce do céu. A glória de Deus ilumina a cidade. Um rio da vida flui, oferecendo cura e sustento. Os redimidos reinam com Cristo, suas vozes unidas em louvor. O livro do Apocalipse, com sua linguagem enigmática e imagens vívidas, oferece um vislumbre do destino final da humanidade e do cosmos. É um livro que aterroriza e inspira, desafiando-nos a confrontar a realidade do bem e do mal, as consequências de nossas escolhas e a esperança de um futuro transformado pela graça de Deus. A mensagem do Apocalipse é clara. O fim não é apenas uma conclusão, mas um novo começo. A esperança de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz prevalecem, é uma promessa que ressoa através dos séculos. Em meio ao caos e à incerteza, o Apocalipse nos lembra que há um propósito maior, um plano divino que transcende nossa compreensão. A jornada pode ser difícil, mas a recompensa é eterna. O fim, como descrito no Apocalipse, é na verdade um novo começo, uma renovação da criação e uma restauração da comunhão com Deus. Que possamos encontrar conforto e inspiração nas palavras deste livro, e que nossa fé nos guie através das provações e tribulações da vida. O fim é apenas o começo de uma nova era de esperança e redenção. O fim do mundo, segundo a Bíblia, é um tema complexo e fascinante. Mas uma coisa é certa: ele nos faz refletir sobre nossas ações e nosso papel no universo.
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e inscrever-se no canal Curioso para mais vídeos intrigantes como este. Nos vemos na próxima jornada.